Boa noite, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa live. Hoje, com esse convidado especialíssimo, professor José Eduardo Brad Pitt Miranda. Não esqueci do seu codinome. Professor Miranda, que aceitou nosso convite para conversarmos. É um debate, mas não com um nível de seriedade, né, aquele acadêmico, mas para que nós possamos conversar um pouco sobre essa influência que há da sociedade em direito, até porque a sociedade e o direito caminham lado a lado, e muitas vezes o direito é influenciado pela sociedade, né? As normas são constituídas, são alteradas em razão da própria evolução que há, seja ela positiva ou negativa, mas essa relação. E hoje estamos com o professor José Eduardo de Miranda, como eu já mencionei. Um breve currículo do professor Miranda. Professor Miranda, que é pós-doutor em Direito, doutor em Direito com Load Acadêmica, reitor da Unibrasília, autor de obras e artigos jurídicos publicados no Brasil e no exterior, escritor, inclusive estou com um exemplar aqui de um dos livros escritos pelo professor Miranda, Os Jardins de Álbia, o qual fui presenteado lá no ano de 2015. Professor Miranda, é um prazer, uma satisfação estar com o senhor. A palavra está com o senhor. Martinez, meu querido, que alegria, uma satisfação sobrenatural ter a oportunidade de te reencontrar, e agora na condição de um colega exercente da ciência do direito, como um advogado de grande talento, que trabalha de forma séria, com muito empenho, para ocupar um espaço que tu merece. Sabes que tenho um carinho especial por ti, conservo boas lembranças da época em que fostes meu aluno na disciplina de falência e recuperação de empresa, e ainda hoje não encontrei um poeta pampiano que tocasse profundamente as minhas caixas de emoções como o Carlos Eduardo Martinez. Estou aqui à tua disposição, uma satisfação estar falando com o teu público, com os nossos amigos e com todos aqueles que dedicaram um espaço de seu tempo para aventurarem-se a escutar o professor Miranda, também conhecido Ultra Fronteiras, com Brad Pitt Miranda. Para além Brasil, né? Para além Brasil. Estão lá na Espanha, né? Bem conhecido. Professor Miranda, como eu disse, é uma satisfação estar com o senhor aqui. E o convite é justamente para que a gente possa escutar um pouco da sua experiência, que vai além do direito, né? Essa experiência que, de fato, o senhor traz, por exemplo, com o cooperativismo, né? Essa experiência que o senhor traz com a relação, de fato, entre o direito e a sociedade, né? Buscando mostrar que o direito tem o seu papel, e nós, enquanto operadores, eu não gosto muito dessa palavra, mas operadores do direito, nós temos esse dever com a sociedade. Então, gostaria que o senhor pudesse relatar um pouco da sua experiência profissional, né? E depois, mais adiante, a gente chega nas suas obras além do direito. O que o senhor pode nos contar dessa sua história profissional, professor? Ô, Martinez, vou te chamar de Martinez, não vou te chamar de Dr. Carlos Eduardo, tá? Porque me apego à afinidade pretérita que resguarda esse sentimento presente, né? Martinez Campeão, eu sou um advogado de PIA, né? Graduei-me em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Vale dos Sinos, onde lecionei por quase uma década e apenas saí para cumprir a minha formação stricto sensu fora do país, na Universidade de Deusto, no País Basco do Norte, situado no norte da Espanha, né? Sou exercente da advocacia, hoje na condição de advogado parecerista. Eu atuo apenas para escritórios de advogados, emitindo pareceres profissionais para escritórios de advogados, né? Atualmente exerço a condição de reitor do Centro Universitário Unibrasília, situado no estado de Goiás, pertencente a uma das instituições de ensino pertencente ao Grupo Brasília Educacional, um grupo educacional que se consolida cada vez mais no cenário educacional brasileiro, e dentro do qual eu tenho a maior satisfação de fazer parte como gestor de uma unidade,
né? Como bem falaste, sou escritor, escrevo poesias, romances, mas também atuo proficuamente na produção de ciência do direito, né? Transito pelo direito empresarial, pelo direito cooperativo, pela filosofia, pela expressão axiológica do cooperativismo, direito constitucional, direito civil. Chega um momento da vida da gente que a gente tem que buscar interrelacionar a sua área de origem, de formação de origem, com diferentes áreas dentro da própria ciência do direito, permitindo-nos alicerçar aquilo que nós denominamos no ambiente acadêmico como interdisciplinariedade. Né? Estou reitor com muita satisfação e com muito orgulho, mas sou essencialmente um professor. A conformação do meu eu profissional no ambiente acadêmico apenas só foi possível porque eu sou essencialmente um professor de origem. Isso é muito importante, porque e justamente essa situação que o diferencia. Lembro das aulas de recuperação de empresas e falência, que, de fato, é uma matéria densa, né? O senhor, complexa. Complexa, densa, porque tem muitos meandros ali. Confesso que não é das que eu mais tenho apreço, mas é importante, como o senhor disse. Mas se bater no teu escritório um crime alimentar, tu não abre mão, né? Aí tu já tem como te relacionar mais como um bom criminalista que tu te consolidas, correto? Com certeza. Mas o que é importante? A sua aula trazia esse diferencial, trazer um tema tão complexo e denso como mas tratando de uma maneira leve, né? Tentando passar para aqueles colegas, né, os seus alunos ali, querentes, que o direito ele é muito mais do que simplesmente algo escrito ou o posicionamento. Não, é essa consolidação de visões, de ideias. Então, eu lembro muito bem disso e também acho que é isso que o diferencia, né? É isso que colocou o senhor nesse patamar e, por isso, de fato, a gente mantém esse contato, porque há esse apreço, né? Professor, a sua experiência, quando o senhor foi cursar, então, o doutorado, né, na Espanha, o que o senhor nos traz da experiência do direito europeu, né? Como o senhor visualizou o direito europeu para cá, e essa relação entre a sociedade lá da Europa, né, e o direito aqui com o Brasil? O que a gente pode fazer assim de comentário? Existe uma proximidade muito importante nessa conformação da relação entre direito e sociedade, porque remonta entre nós, né, não uma expectativa, mas uma certeza que é traduzida pelo latim como ubi homo ibi societatis. Ubi societatis, ubi ius. Aonde está o homem, está a sociedade, e estando a sociedade onde estiver, lá estará o direito. Tá? E mesmo que não seja nosso propósito fazer um transcurso pela história de conformação do direito enquanto uma ciência jurídica, até porque existem diferentes correntes que retratam de distintas formas a história do próprio direito, conjugando a história do próprio direito com a história cultural de diferentes povos que se consolidaram no decorrer do processo de evolução da humanidade. A certeza que nós temos é que desde que nós detectamos a mais antiga figura humana ou hominídea neste processo de evolução e desenvolvimento do Homo sapiens, do homem de hoje, né? Nós temos uma vertente de relacionamento do homem com uma forma de normatizar o seu relacionamento em sociedade, né? Eu gosto muito de retratar uma expressão de Dante Alighieri no intercurso da Idade Média, que ele diz assim, que o direito ele revela-se como aquela proporção real e pessoal do homem como um ente conservado. É a proporção real e pessoal do homem para a sua conservação, porque conservando-se o homem, conserva-se a sociedade. De outra forma, destruindo-se o homem, destrói-se
a própria sociedade. Então, nesse sentido, sem querer estandarizar um conceito científico ou literário de direito, ele encontra-se no entremeio das relações sociais ou das relações interhumanas para equalizar este relacionamento, até com uma expectativa de gerar uma perspectiva de lei geral de liberdade. Tá? E Kant nos empurra por este caminho, concebendo o direito como um conjunto de condições intrínsecas ou necessárias à definição de uma lei geral de liberdade. Então, dentro dessa perspectiva, há uma correlação muito comum entre o direito e a sociedade, ou entre o direito e o homem em sociedade, na comunidade europeia, no continente europeu, e este mesmo direito relacionando-se com o homem em sociedade, numa perspectiva de América do Sul, ou restringindo mais no cenário brasileiro. Mas o que eu vou te dizer assim, que mais me afetou, ou que mais marcou a minha conformação enquanto cientista da ciência jurídica? É a forma pela qual ele constrói o pensamento jurídico, né? Há uma liberdade maior de desenvolver um pensamento crítico e analítico, desapegando um pouco daquela tendência muito dogmática, né? E sem invadir aqui a zetética ou a dogmática, mas eles libertam-se daquela tendência dogmática para construir pensamentos mais, não diria inovadores, mas mais conformes com esse processo de evolução e transformação constante da sociedade. E, nesse sentido, a gente passa a observar que o pensador jurídico na comunidade europeia, ele transita por este cenário com mais liberdade e originalidade, porque na medida em que ele desapega-se da dogmática, ele resguarda a sua condição original de ser pessoa pensante do direito, transitando pelos cenários sociais, também despido da formalidade do ser no mundo. Então, eu importei um pouco para a minha formatação enquanto profissional, se não desejo, mas esse espírito de libertalis, né, de transitar livre para pensar, livre para agir. Porque na medida em que tu enaltece a tua liberdade de pensar e agir, tu consolida a tua aptidão sobrenatural para sentir. E o que isso, ou de que forma que isso se relaciona com esta ambiência, com a ambiência universitária, vinculando este momento com aquele momento pretérito que nós dividimos no espaço acadêmico, naquilo que eu chamava de quadrilátero da sala de aula. Recordas? O quadrilátero da sala de aula, onde iniciávamos o nosso trânsito pela passarela terrenal. Quando você enaltece a sua liberdade de pensar e de agir, né, reconhecendo que há entre nós uma ideia de lei geral de liberdade, e você consolida a sua aptidão de sentir, esta relação do homo jurídicos, mesmo de forma prematura no ambiente acadêmico, quando desenvolve-se o processo do ensinar ou de construir o conhecimento jurídico, ela passa a ser mais humanizada, né? Então, no pináculo do respeito por aqueles que apegam-se à teoria dogmática ou aqueles que afeiçoam-se com a teoria zetética, hoje, na plenitude do século XXI, nós precisamos observar que o ensino do direito e, sobretudo, a atuação do exercente da ciência do direito ou da ciência jurídica reclama pela humanização. Muito importante isso, muito importante. Isso me chama a atenção também, professor, não sei se o senhor concorda, mas no seguinte sentido, mesmo aquele que não tem a formação jurídica, ele tem o direito de entender os meandros, o que acontece com o seu direito, né? Isso a gente visualiza muito bem quando atende um cliente, quando tenta explicar algo para alguém que não tem a formação jurídica. Pode continuar. Muito boa essa tua observação, né? E essa observação leva-nos a entrecruzar um ponto necessário, a ideia de dignidade. Porque de nada adianta a nossa Constituição Federal resguardar
ou garantir a priori, de maneira formal, direitos fundamentais, né? Se aquele que é titular dos direitos fundamentais não conhece quais seriam e desconhece a forma pela qual necessita buscar a sua respectiva materialização. Verdade. Também nesse sentido, eu gostaria de puxar um outro tema que está vinculado a a integrar, porque eu penso que nós, enquanto viventes aqui, neste plano terreno, como o senhor menciona bastante, eu acho muito interessante isso, termos essa relação direta com as pessoas e a gente, como o senhor disse, humanizar o ensino, mas trazer a pessoa que não tem a formação jurídica para entender aquilo que acontece, eu acho de suma importância. E isso chama um outro ponto, que eu não sei o que o senhor poderia tratar a respeito, justamente desse limite, que seria a propagação de fake news, por exemplo. Tá? Propagação de fake news é um conhecimento que ele traz, às vezes, um fundo de verdade e, às vezes, uma distorção daquele fato, né? E aí a gente tem um outro paralelo, que é a distorção que acontece. Nós estaríamos aí, Martinez, enveredando por um tema que nós identificamos como a pós-verdade. Exatamente. A conformação da fake news ou a propagação dos discursos do ódio levaria-nos a transitar pelo entendimento do significado da pós-verdade. Exatamente. O que acontece? Essa propagação da fake news, que distorce a essência nuclear da verdade pretérita, buscando conformar um sentido de verdade para aclatar o alcance de um objetivo ou de um interesse específico, demonstra-nos, de uma maneira muito evidente, a deturpação de valores que orientam o relacionamento do homem em sociedade. Secundariza-se a importância do outro, do alheio, secundariza-se o sentido da dignidade, priorizando-se uma verdade falseada, utilizada como pressuposto de alcance de um objetivo específico, não raras as vezes um objetivo espúrio ou temerário. Compreende? Compreendo. Então essa articulação toda, e desapegando-nos um pouco da tendência de caminhar com um olhar direcionado única e exclusivamente pelo direito, ela busca uma expectativa de transmutação para resgatar, ou para alcançar, quem sabe, observando hoje, dentro de uma vivência de século XXI, ela busca apoio ou supedâneo necessário no processo educacional. É a educação que é a base de tudo, não apenas da conformação do ensino do direito, mas também da consolidação do olhar crítico, do olhar reflexivo e da percepção dos direitos por aquele que não é formado no ambiente da ciência jurídica. A educação, enquanto ferramenta transformacional, ela mostra-se necessária também para viabilizar o relacionamento do homo não jurídicos com aqueles direitos que lhes são garantidos pela Constituição Federal. E se nós fôssemos falar de uma maneira muito casual ou informal, nesse espaço bastante agradável, sobre qual a melhor maneira de assegurar-se a materialização daquilo que sustenta o artigo 1º, ou de um dos elementos de sustentação do artigo 1º da Constituição Federal, que é a dignidade da pessoa humana, apenas a educação. A base, né? A base de tudo, realmente. É a base. Eu diria mais que, além de uma pós-verdade, seria uma verdade pessoalizada. Porque, às vezes, não é nem o falseamento do conteúdo, mas é trazer um conteúdo que ele traz uma ideia pessoal, que eu só busco consignar aquilo que eu penso, aquela individualização, para um objetivo, que nem o senhor disse.
E mais, agora nesse período que nós estamos vivendo, que eventualmente a gente não tem como, né, fugir disso, o período que nós vivemos, trazendo a escolha de representantes, ela também nos traz, junto com a pandemia que o senhor está vivendo, eu estou vivendo e nós todos estamos vivendo. O mundo está imerso no momento todos, pandêmico. Né? A gente traz essa ideia de que cada vez mais esse espaço aqui ele tem uma importância sobremaneira, né? E a forma de nós tratarmos esse espaço também com dignidade para os seres humanos que aqui habitam é uma forma de consignar a dignidade da pessoa humana. Pelo menos vejo dessa forma. Porque correto. Imagina, né? Como correto. Se nós fôssemos traduzir essa bela expressão do Dr. Carlos Eduardo Martinez, nós simbolizaríamos a utilização das tecnologias de comunicação e informação, ou da rede virtual, né, ou do mundo cibernético, apenas ou exclusivamente com respeito. Respeito na condição do outro ser pessoa. Verdade. E ter a sua condição de ser pessoa preservada, garantindo-lhe, assim, a estabilidade da sua existência digna. Compreendes? Compreendo, é perfeitamente isso. Professor, nessa sua passagem, então, o senhor aí retorna, né, da Europa com novos conceitos, com uma visão que eu acho muito importante. Quando o senhor fala da inter-relação de conteúdos, não só de conteúdos, mas de áreas, que não é só do direito, né? É a sociologia, a antropologia, a filosofia, as humanas se interrelacionando, eu acho muito importante, porque, de fato, quanto mais a gente investiga, quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente quer saber outros temas, né? Outras áreas, porque a gente vê que o direito, ele não é um fim em si mesmo, ele é um fio condutor, né? Essa visão que o senhor traz, aí como que o senhor aplica aqui, depois que o senhor então teve essa oportunidade, como que o senhor vem aplicar no Brasil? É muito complexo, né? Porque no momento em que eu percebo, né, que o alcance de um grau superior no ambiente da formação acadêmica resguarda o meu direito de transitar livremente pelo mundo jurídico, produzindo ciência, elevando os meus pensamentos em decorrência da minha própria aptidão, eu passo a observar... Me escutas, Martinez? Alô, Martinez? Eu passo... Me escutas, Martinez? Me escutas? Agora eu voltei. Eu passo... Tá dando delay. Melhorou. Tá ouvindo? Sim, agora sim. Eu passo a observar, né, que o eu pensante pode ser um eu livre. E o eu livre necessita resguardar a sua originalidade. Me desapego da forma, né, me desnudo dos conceitos e dos preconceitos e passo a transitar por este cenário como o Miranda de Pia ou como o Brad Miranda Pitt. Uma das maiores dificuldades que se encontra nesse cenário é o conflito entre a originalidade e a formalidade existencial do homem do direito. Aquele princípio formal que resguarda o ensino do direito, preservando-o dentro de um invólucro, né, que direciona o olhar do discípulo, do pupilo, apenas para um caminho dogmático, ele se observa também no retrato daquele que transita pelo cenário universal da ciência do direito. Então, uma das dificuldades que eu enfrentei foi essa. Mas como livre sou, e como alguém que respeita a liberdade daquele que quer ser o que é, busquei equalizar a minha condição existencial com a situação vivencial daqueles que ainda resguardam-se dentro de um ambiente
dogmático, não apenas do pensar e do produzir direito, mas de atuar como exercente do direito no ambiente social. Então, uma das coisas que eu trago e passo a semear no ambiente pelo qual eu transito é essa expectativa de que nós podemos ser quem essencialmente somos, mesmo exercendo a ciência da juridicidade ou do direito, atuando de forma natural, sem macular de qualquer forma a competência daquele que pensa e que constrói o conhecimento jurídico. Então, esta é uma das experiências que eu trago e passo a disseminar no meu ambiente de vida. E de maneira muito gradual, as pessoas passaram a observar que não é apenas o externo que revela a sua capacidade e a sua potencialidade, e o seu respeito e o seu reconhecimento está subrogado ao quilate daquilo que você produz e a grandiosidade daquilo que você transmite. E o que você transmite não é apenas a reprodução da ciência do direito pré-escrita, mas é a conformação de um talante áxio principiológico que reorienta a relação das pessoas em sociedade, vislumbrando-se a sociedade desde uma expectativa macro, como aquele contexto maior em que estamos inseridos, ou desde uma perspectiva micro, como um nicho social conformado por um grupo de alunos situados numa instituição de ensino em determinado estado do país. Então, nós buscamos reconfigurar o preceito relacional. Somos quem somos, e quem nós somos, sob qualquer hipótese, pode afetar, provocar qualquer nódoa naquele que você ou quem quer que seja deseja ser. Compreende? Perfeito, perfeito. E é exatamente isso que faz essa diferença, como você estava comentando. Se a gente for fazer um resgate histórico, tá? E a gente pode fazer uma construção a partir de Sócrates, passando por Sócrates, Platão, Aristóteles. Aí nós vamos um pouquinho mais na frente, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Karl Marx, Max Weber, todos eles, independentemente da forma como concebem uma perspectiva filosófica do direito ou a vazão da sociologia jurídica, eles têm identidade na percepção de que há, no núcleo pulsante da existência humana, relacionando este núcleo pulsante à condição hominídea de todos os homens da Terra, uma expressão egolátrica e egoística, que naturalmente coloca uns contra os outros, desenvolvendo ou semeando um instinto ou um desejo de contrariedade. Então, o direito ele vem nesse sentido para equalizar essa vazão existencial, buscando conferir harmonia, independentemente daquilo que você pensa, e seja o que for que você deseja. Então, se há esta noção global, histórica, que tem uma origem filosófica no sentido de direito e na interpretação da condição existencial do homem, eu, como exercente da ciência jurídica, como transformador do direito e não como um res operador do direito, eu tenho que buscar todas as formas, sejam quais forem, desde que eu resguarde a ideia de uma lei geral de liberdade, para equalizar essas questões relacionais, permitindo com que as pessoas que entrecruzam o meu caminho percebam que, por mais que vigore entre nós a ideia geral de igualdade, nós somos seres essencialmente diferentes. A nossa gênese difere uns dos outros. Exatamente. E isso a gente pode perceber num exemplo mais próximo, justamente nesse ato democrático, né? Que eu costumo dizer que muito mais do que democracia é o exercício de maiorias e que um combate de ideias. Quando se combate ideia e argumentos, aí se consegue conformar o respeito, que é a palavra fundamental,
nesse nosso campo que a gente está trazendo, e como o senhor estava mencionando, tratar as diferenças, nessas suas diferenças, e respeitar, acima de tudo, essa harmonização que o direito tenta trazer para os seres sociais. Professor, eu vou pedir uma licença para a gente falar aqui o pessoal que está nos acompanhando, né, os nossos espectadores aqui. Doutora Carla Spencer, boa tarde, doutores. Boa tarde, Carla. Boa tarde, doutora Carla Spencer. O Anderson Mano Borba, saudade, doutor Miranda e família. Lembra dessa figura, professor? Deixa eu mandar um beijo especial para o Mano e para a Suelen e para a princesa Helena. A melhor costela e o melhor mocotó que eu comi durante essa minha vida de recém 54 anos cumpridos foi na casa do meu queridíssimo Mano. Beijo para vocês, família. Vocês sabem que eu amo vocês de coração. Agora, tem uma outra pessoa que eu acho que o senhor conhece aqui, a Victória Miranda. Boa noite a todos. Boa noite, Victória. Victória Correia Lima de Miranda, minha princesa, minha filha amada, meu bebê. Ontem mesmo nós falávamos na casa de uns amigos, a Victória foi minha aluna na antiga Facos, na Unicenec, na disciplina de Ciência Política. E um dia escapou-me em sala de aula, chamando-a de meu bebê. Aí tu imagina se não virou jurisprudência, né, Martinez? Imagina. Mas faz parte, né? Faz parte. Faz parte. O Albert Castro, um abraço, amigo. Um abraço, meu amigo Albert, que é youtuber, né? Que é essa nova profissão que surgiu, que a internet hoje proporciona, né? Abraço, Albert. Um abraço, Albert. Valdivino Tereza, boa noite. Boa noite, seu Valdivino. Boa noite. Seu Valdivino é aqui do Goiás, é um amigão nosso, pai de uma professora aqui da minha instituição, parceiraço da minha instituição e meu companheiro especial. Grande abraço, Valdivino. Temos aqui a Elci Lamounier. Boa noite, Elci Lamounier. Boa noite, obrigado por estar nos assistindo. Olha a tua importância, Martinez, hein? Olha as pessoas que tu atraiu. Na verdade, eu tenho que expressar fisicamente este nome. É Elci Lamounier. Lamounier. Né? Eu não posso deixar de francesar o nome dela, né? Tá certo. É uma pessoa muito especial, que eu tenho um carinho muito grande, uma admiração sobrenatural. A Elci Lamounier é a nossa bibliotecária. É a peça-chave da realização de grandes obras que nós estamos construindo aqui na nossa instituição. Obrigado, Elci. Aliás, essa expressão espetáculo eu cunhei do senhor. Do espetáculo. De vez em quando, acabou com o espetáculo. Que espetáculo isso! Mas isso movimenta a emoção, né? Claro, essa é uma expressão verbal positiva que produz um sentimento também positivo que acaba provocando um movimento de vibração que gera uma emoção positiva, né? Então é isso que nós precisamos. E nesse processo de humanização do direito, nós precisamos movimentos relacionais positivos. Professora Luzier Mendes Martins, também nossa professora lá da Unicenec. Beijo grande, querida. Te admiro demais. Tua competência, tua dedicação, teu carinho, sobretudo. Beijo para ti, amor. Boa noite, professor Luzier. Obrigado por estar nos assistindo. Esse o senhor conhece também, Martin Cabeleira Moraes Júnior. Grande professor Martin. Professor Martin é nossa inspiração. Né? Eu ainda não tive a oportunidade, e quem sabe você não será esse elo de conexão, de fazer uma live em companhia do professor Martim Moraes. Né? Com certeza, uma competência sobrenatural e uma expressão humana que afeta de maneira muito especial a todos nós. Martim Moraes, maior privilégio de dividir a sala dos professores e os corredores da academia contigo, queridão. Prazer em estar aqui contigo, um grande beijo no teu coração. Fizemos uma live há pouco tempo, faz uns 2 meses, acho, e o professor Martin e o professor Saulo, né, nós estávamos falando sobre... Espetáculo! O Saulo é outro também. Espetáculo! A doutora Vanessa de Donati Feijó, boa noite, doutora, muito obrigado por estar nos assistindo também, estar nos prestigiando.
O Valdivino já está... o Valdivino comentou aqui também, as sábias palavras, né? Sábias palavras do professor Miranda. Eduardo Aradoado. Eduardo, né? Aradoado, acho que. Boa noite. Eu posso acreditar que é o meu moleque, meu Dudu, meu filho. Né? Boa noite, Eduardo. Meu menino fora da curva. Beijão, filho. Tem aqui também o Martinez, o Betinho olhando minha comadre. Não posso deixar Beta olhando. Para ela. Boa noite. Boa noite, Beta. Matheus Santos também nos observando aqui, nos prestigiando. Boa noite, aqui do município também. Enfim, agradecemos a todos. Também temos aqui o Martinez Eduardo, meu pai também assistindo, assim como a Carla. Grande poeta, né? Grande poeta. Um abraço, seu Martinez. Aí, ó. Professor, agora retomando o nosso assunto, que tá, imagina, já temos 36 minutos de conversa, ainda tem muita coisa para conversar, mas vamos, né, objetivar aqui. Dentro dessa perspectiva de humanização do direito, aí o senhor, além de produzir artigos e obras acadêmicas, o senhor também produz literatura, né, consumo de literatura e essa produção de outros textos que não do direito. Como é que o senhor começou nessa vertente? Na verdade, houve o surgimento de uma nova postura literária. Tá? Quando eu observei que a minha produção científica ela começou a se consolidar de forma humanitária, né, pendendo para a maximização de valores necessários à reconfiguração dos preceitos relacionais, eu trouxe uma característica ou um hábito que eu trago, que eu nutri desde moleque, que foi a produção literária, a literatura não jurídica, né? Comecei de maneira muito tímida, tu sabes que eu sou um sujeito eminentemente tímido, escrevendo contos. Inclusive eu ganhei um concurso literário na Espanha. Sou muito feliz, tenho muito orgulho disso. Eu concorri com 79 escritores profissionais e o meu conto El Pañuelo Azul foi o conto premiado, né? Ato seguinte, eu comecei a me aventurar de maneira mais ampla, produzindo textos literários mais expressivos, né? Eu publiquei Os Jardins de Álbia, depois eu publiquei Os Girassóis em Preto e Branco, Histórias Indefinidas de Amores Indesejáveis, e recentemente agora saiu Rosas Desnudas. Todos os três, eles retratam a questão da dignidade, além de espiritualizar, no sentido de elevar a percepção espiritual do homem no mundo da vida, a condição existencial de cada qual de nós. Também tenho 2 obras de poesia muito interessantes, uma delas publicada com a minha filha Vitória, que é muito mais poeta do que eu, e tendo em vista observar algumas lacunas no ambiente formacional, né? Tendo em vista perceber a necessidade de preenchimento de vazios que percebe-se cada vez mais ampliados no entrecurso da formação universitária, eu entendi necessário, até por esta responsabilidade de humanizar o ensino universitário, de trazer aos meus discípulos, de trazer aos meus alunos, de trazer aos meus colegas leituras diferenciadas que orientassem uma nova prática atitudinal. Tá? E foi assim, Martinez, que nasceu primeiro um livro que a palavra até tu utilizaste na temática da nossa conversa. O Segredo da Gentilidade. Afinal, viver bem não faz mal a ninguém. Essa obra é uma obra emblemática de todos os meus livros, e esse ano, entre coordenados, organizados e de autoria exclusiva, eu chego aos 30 títulos, às 30 obras. Esse é o meu livro que menos palavra tem, e é o livro que mais vende, né? Eu fui muito afoito quando eu escrevi este livro, e quando eu dei o título deste livro, e não que eu tenha sido irônico, mas talvez eu tenha sido provocativo em utilizar a expressão gentilidade, relacionando-a
com a expressão máxima do bem viver, que é o alcance da plenitude da felicidade. E eu faço essa correlação entre bem viver com o alcance da plenitude da felicidade, buscando amparo na ética nicomáquia de Aristóteles. Porque Aristóteles nos ensina que o homem feliz é o homem que opera bem, é o homem que labora bem. E o homem que labora bem, ele atua, ele relaciona-se bem, alicerçando o seu vínculo relacional no amparo da ética, né? Mas aí eu trouxe a ideia de gentilidade. Se nós formos buscar a etimologia da expressão gentilidade, ela nos remonta à fase anterior da produção da Bíblia. E aqueles que fizeram as primeiras traduções, os primeiros tradutores cristãos da Bíblia, usavam a expressão gentilidade para identificar os praticantes do paganismo. Gentis eram aqueles não reputados cristãos, né? E é aí que eu faço o jogo. Eu trago a ideia do ser gentil, do ser prestativo e amparar aquele que necessita de amparo, com a conjugação de uma expressão de felicidade. Então, gentileza mais felicidade leva-nos a uma prática de gentilidade. E o segredo da gentilidade é muito mais do que cumprir um ato protocolar aparentemente bem ou bom para alguém. A gentilidade pressupõe você depositar emoção, sentimento e vibração em tudo aquilo que você faz para os demais. Nós somos fontes vivas de energia. E nós, enquanto exercentes da vida, enquanto responsáveis, sim, pela condição existencial daquele que divide um espaço terrenal comigo, necessito produzir boas energias, boas vibrações. Porque o que nós buscamos hoje? Venhamos nós de onde viermos, sejamos nós quem formos. Nós buscamos encontrar a felicidade. E quando eu trago a ideia da gentilidade como uma derivação da composição entre o ser gentil e o ser feliz, eu demonstro às pessoas, ou eu busco orientar as pessoas, que não passem suas vidas procurando a felicidade. Aquele que busca a felicidade atua no mundo da existência como aquele que corre ao encontro do horizonte. Quanto mais tu corres atrás do horizonte, mais distante de ti o horizonte se apresenta. A felicidade não deve ser buscada. A felicidade precisa ser praticada. E para que aquele que deseja praticar a felicidade pratique-a na sua plenitude, ele precisa conhecer-se. Ele necessita respeitar-se. A partir do momento em que ele conhece-se e respeita-se, ele desenvolve o sentimento, primeiro, indispensável para mapear e nortear as relações de uns com os demais, que é o amor, Martinez. A gentilidade leva ao exercício do amor próprio. Jamais, sob qualquer hipótese, eu amarei quem quer que seja, se eu não amar-me antes e primeiro de tudo. Então, no ambiente universitário, nós trouxemos o segredo da gentilidade, para tentar aquilatar esta condição do amor de um por ele mesmo, como pressuposto do amor coletivo, ou do amor de uns pelos outros. Porque eu posso amar-te de uma maneira especial e resguardar a nossa afinidade sob um alpendre de respeito. E buscando equalizar esta lacuna, ou este vazio que eu falava anteriormente, no ano de 2017, depois de analisar os indicadores do Censo Nacional, do Censo de Educação Superior daquele ano, eu comecei a pontuar que os estudantes universitários estavam transitando pelos corredores da academia durante um espaço de tempo específico, não logrando alcançar a finalidade daquele trânsito, né? Era como se eles entrassem vazios
e saíssem sem coisa nenhuma. Isso começou a se revelar muito grave, porque a literatura passava a informar para todos nós, os analíticos desse processo educacional, que o Brasil começava a inserir-se num ambiente crítico, em que a população jovem, se não era analfabeta funcional, era alienado. Compondo essas duas expectativas do ser alienado, do ser analfabeto funcional, eu, enquanto egresso recente ou mais tardio dos corredores da academia, não tenho condições de situar-me no mundo, expressando o meu entendimento e a minha compreensão sobre os fenômenos que se desenvolvem no mundo da vida. Então, nasceu este livro, Maldita Facul, Tô Dentro e Agora. Esta aqui já é a segunda edição, né? Eu tenho aqui também... Já está na terceira edição este livro, né? Quando um livro chega na terceira edição, você entende que a criança deu certo. Esse livro, ele retrata nada mais e nada menos do que um guia atitudinal do estudante durante seu trânsito na universidade. É uma luz que ilumina esta longa caminhada que às vezes parece ofuscada pela opressão de maiores expectativas. Então, o Maldita Facul, ele diz como que o estudante universitário deve relacionar-se com o seu curso, com os seus professores, com os seus coordenadores, com os seus colegas, com a própria instituição, de que maneira que ele se integra com o arcabouço documental da IES e do curso. Como que ele projeta, aquilatar as competências e as habilidades inerentes àquele profissional que ele deseja ser depois de graduado. Ah? Importante. E aí começou a colidir essa questão do ser profissional, né? E essa questão do praticar a felicidade. Como que eu realizo-me enquanto profissional e como que eu aqueço a minha realização enquanto pessoa. E foi então que surgiu esta outra obra, né, que está na segunda edição, que se chama Sustentabilidade Emocional, Atitude para Ganhar Altitude. Essa obra é muito interessante, né? E eu quero acreditar que, não obstante tudo que eu tenha produzido no ambiente do direito, aqui no Brasil e fora do Brasil, tá? Eu tenho produção fora do Brasil também, eu quero acreditar que esses livros são legados para a academia. São legados para a academia porque o sustentabilidade emocional, por exemplo, ele derivou de um estudo muito profícuo pelos preceitos da psicologia, pela análise da inteligência cognitiva e o entendimento da inteligência emocional consolidada a partir do entremeio dos anos 80 por Daniel Goleman, perpassando depois pelas múltiplas inteligências de Howard Gardner, ícones da Universidade de Harvard, que trazem-nos novos entendimentos sobre a percepção do que é ser inteligente, afastando de nós o QI como um elemento quantificador do ser mais ou menos inteligente. Então, com essas três obras, Martinez, professor Miranda, que busca humanizar a relação acadêmica não apenas na sala de aula, mas a partir do seu processo de gestão também, o professor Miranda tenta dizer para o mundo que ser mais inteligente só depende de cada um. Ser mais inteligente só depende de cada um. E não ser feliz é escolha pessoal. Porque nós nascemos, Martinez, para sermos essencialmente felizes. E ter leveza, né, professor? Isso é muito importante o que o senhor colocou, porque essa preocupação com o ensino do direito, eu há pouco tempo egresso e ainda continuo, né, outros estudos, mas egresso da faculdade, a gente percebe que cada vez mais isso que o senhor comentou, de entrar sem saber e sair praticamente sem ter conseguido compreender o que a faculdade quer passar. Não é só o estudo, mas é a vivência entre as pessoas, né? É conseguir compreender como a gente se situa ali. Por isso que é muito importante essa leveza na sala de aula, a leveza com contato com os professores, como é o seu caso, como outros tantos profissionais
né, que tentam transformar o direito. O senhor deu o exemplo agora do Martin, por exemplo. O professor Martin é um desses profissionais, e outros tantos que a gente conhece por aí, que buscam, não é compartilhar conhecimento, é compartilhar vivência para que a gente consiga entender, a gente consiga se situar. E sempre, não, eu acredito também que não é completando alguém, mas adicionando a vida de alguém, adicionando aquela passagem que nós estamos aqui nesse mundo, nesse período, né, de tempo que a gente está aqui, o senhor no seu período, eu no meu período, e às vezes nos interrelacionando. É muito importante isso, essa leveza com o profissional. Tivemos outras pessoas entrando ali, professora. O César Dantas, grande Miranda, boa. Meu compadre, especial de bom. Luizinho tá te mandando um abraço, César. Beijão pra ti, querido. O Marcelo Reis, ó, essa é uma figura. Que grande dupla. Essa é uma figura. Meu carinho, meu respeito, minha admiração, meu coordenador, né? Grande abraço, Marcelão. O Matheus Pereira. Dali, ó. Matheus foi meu aluno de falência e recuperação de empresa. Não sei se ele estava na tua turma. Eu acho que ele estava na do ano anterior. Mas é uma pessoa excepcional. Espetacular. Né? É um espetáculo. O Matheus é um espetáculo. Matheus materializa a expressão sobrenatural do espetáculo. Tem acompanhado a atuação do Matheus. E para nós, olha, ver vocês atuando, alcançando o espaço de vocês, é um orgulho indescritível. Né? A maior realização de um docente é ver o seu discípulo superando, realizando, alcançando o seu próprio espaço. Então, isso é uma condição indelével. A prática diuturna da minha pessoal felicidade é ver a conquista de vocês. Eu me recordo que quando eu ainda lecionava na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, nós começamos a encontrar um caminho de exposição intelectual e literária, né, passando por eventos, né? E eu me recordo que naquela época muitos de nós falavam, porque o fulano virou uma estrela, nós vamos nos transformar numa estrela. E, na verdade, nós temos que disseminar entre os nossos discípulos que a nossa preocupação não é em se transformar em estrela. A estrela é um ponto reluzente infeliz, porque ela brilha solitária. Observe bem, 5 anos depois do nosso encontro na academia, estamos aqui, eu, tu, o Matheus, o Mano, o Marcelo Reis, compondo aquilo que nós chamaríamos de constelação. Estamos multiplicando os nossos pessoais brilhos para brilharmos em conjunto. Isso é um pressuposto, meu querido Martinez, da prática da felicidade. E isto é uma responsabilidade indescritível daquele que exerce a ciência do direito e, especialmente, daquele que assume a responsabilidade por ensinar o direito. O senhor sabe, professor, vou contar uma história aqui rapidinho. Naquela época, trouxe aquele conceito de gentilidade que o senhor passou, e na época eu trabalhava numa escola municipal, e inclusive entrava em sala de aula, assim, de algumas vezes, com crianças ali do pré até a quinto ano. E em determinada ocasião fizemos um trabalho sobre uma outra expressão, que daí eu peguei a gentilidade que o senhor cunhou muito bem, e eu transformei em gentilize-se. Que seria transformar a si mesmo naquilo, não só como tentando alcançar aquilo, mas transformar os seus atos, né, a sua conduta. E daí eu disse, olha, aprendi assim com pessoa assim, assado, que traz... Bom, enfim, né? E eles arquitetaram todo esse trabalho do gentilize-se com expressões chaves, com palavras chaves, e até na época, né, repassei isso, e isso foi tão engrandecedor, porque, claro, não tem nada a ver com direito, é fora, é o social, é o trabalho com as pessoas, é a gente se aproximando e em tenra idade, né? Algo que talvez eu não tenha tido ainda na escola, mas tenha tido em família, com amigos, com outras pessoas, com o senhor anos depois, a gente conseguir encontrar esse ponto de equilíbrio ainda naquela idade. E foi muito bacana, realmente. E ainda,
vou tomar um tempo aqui, porque na época eu escrevi uma poesia que o senhor falava sobre o sublime, lembra? Era o espetáculo e o sublime. Aí aquilo inspirou a essa poesia, que é bem curtinha, mas eu gostaria de repassar para os nossos espectadores, aqui, web espectadores, e para o senhor, homenageando, inclusive, que o título da poesia é Sublimando. Em acontecimentos terrenos, temos afirmações de outros planos, onde no presente buscamos socializar, firmamos acordos e contratos, e na esfera de nossas emoções somos humanos, sentimos, queremos, almejamos. Moldes de nossos retratos, fixando em nossos objetivos o norte acadêmico. É uma vida paralela, é um viver eterno. Sublimar o conhecimento, tendo na base qualidade, nos atos serenidade, e como objetivo efetividade. Ao Pai maior eu peço, na paixão pelo ofício, sigamos sem afrouxar nenhum tento, pois o êxito está naqueles que se atrevem e rompem cancelas. Trago na alma, nestes versos, por derradeiro me despeço, numa melodiosa sinfonia, graças pelo regalo da convivência e aprendizado. E esse é o regalo que o senhor nos passou na época, continua passando hoje, e nessa nossa conversa eu vejo que não morre, porque esses sentimentos, essas emoções são eternizadas. Então, isso também homenageando e também trazendo para os nossos web espectadores o que eu que agradeço. E esse livro aqui eu fui presenteado no ano de 2015, Os Jardins de Álbia, e pude, sim, identificar essa espírito. Olha só, 12/6/2015, eu acho que era Dia dos Namorados, o senhor está me dando Dia dos Namorados. Olha 12... só que expressão charmosa, hein? Mas hoje eu tenho meu amor, a Carla Spencer, a doutora Carla Spencer, que inclusive é a expressão disso que a gente falou antes, que o senhor disse. A adição de pessoas nas nossas vidas traduz isso. A adição dos que o senhor trouxe à minha vida, a adição que a Carla traz à minha vida, a adição que o Marcelo, que outras tantas pessoas, a minha família, essas pessoas que a gente consegue se relacionar no plano terreno. Eu tenho a lhe agradecer, professor, imensamente por ter aceito o nosso convite e vir conversar conosco sobre essa gama de assuntos, mas com uma leveza sobrenatural, de fato, né? Esse espetáculo que é o senhor aqui, nesse plano terreno, conversando de maneira tão leve, tão, assim, humana, e, de fato, é isso que a gente busca, e eu tenho o prazer de dizer, e me sinto honrado de ter sido seu convivente aluno naquela época, e hoje ainda acompanhando o que o senhor faz, tendo esse presente indelével aqui que trago hoje, e por o senhor ter feito parte naquela época, hoje ainda, eu lhe agradeço, e também agradeço a todos que estiveram aqui. Professor, gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais, embora a gente pudesse ficar com tanto tempo aqui, mas com certeza não vai faltar oportunidade. Por favor. Martinez, o título da nossa fala era Gentilidade, construindo a inter-relação entre sociedade e direito, né? Tu comentavas aí que aquela intervenção que fizesses na escola talvez não gerasse o sentimento de que havia algo do direito, né? Eu há pouco tempo, eu fui dar aula num curso de mestrado, né? Um mestrado que percorria pela análise dos direitos da personalidade, e na primeira aula já foi um choque muito grande os alunos verificarem o professor chegar sem a sua corbata, né, com seus anéis de caveira. E aí eu convidei os meus discípulos para chegarem até a janela, né, e disse para eles assim: vocês querem ver onde é que está o direito? Lá. Né? Nunca esqueça, o biomo
ibi societatis, ubi società, ibius. Aonde está o homem, está a sociedade. Aonde tem sociedade, sempre haverá o direito. O problema do mundo hoje não é o direito. Os desafios que entrecruzam os nossos caminhos na vida hoje decorrem da maneira pela qual os homens se utilizam do direito. Eu recordo do meu trânsito pela academia, desde maneira muito precoce, quando eu ainda era um estudante de Direito da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, quando me deparei com uma obra muito singular do professor Roberto de Lira Filho, O que é Direito? E aí depois eu fui tentar entender o direito que se ensina errado e passei a transitar pela expressão do professor Roberto e do meu querido amigo, professor José Geraldo, a quem eu participei de uma live recentemente com ele, sobre o sentido do direito achado na rua. O direito certo ou o direito errado, ele decorre da forma pela qual não nós vemos o direito, mas nós aplicamos o direito, deteriorando a condição de existência digna do nosso alheio. Padre José Maria Arizmendiarreta, um sociólogo basco, um padre, literalmente padre, que fundou a cooperativa de Mondragón, ensina-nos de uma maneira muito, muito especial que jamais se encontrará dignidade enquanto nós não definirmos ou entendermos o significado da justiça social. E apenas lograremos nos depararmos com o sentido da justiça social quando o mundo entender os seus direitos. E a interpretação e o entendimento dos direitos de cada um decorre da maximização da qualidade do nosso sistema educacional. E nesse sentido, Martinez, eu vou ler uma frase desta obrinha chamada O Segredo da Gentilidade, que é muito significativa, diminuta, porém significativa, e diz assim: ser igual é respeitar a diferença. Se nós parássemos todos diante de um grande espelho, nós perceberíamos que, por mais que a Constituição resguarda o princípio da igualdade, nós somos originariamente desiguais. Nós somos desiguais fisicamente, nós somos desiguais emocionalmente, nós somos desiguais desde uma perspectiva de afinidade. Nós somos desiguais em razão dos nossos desejos. Nós somos desiguais em virtude da nossa sexualidade. E o que nós somos e aquilo que buscamos alcançar não pode oprimir a felicidade de quem quer que seja. E é por isso, como últimas considerações, e utilizamos da expressão primeira que orienta o título da nossa conversa de hoje, a gentilidade, eu digo, associe o seu exercício de ser gentil com o seu sentimento de ser feliz. Gentileza mais felicidade é igual gentilidade. A gentilidade, enquanto uma expressão axiológica mirandolina, enquanto uma percepção conceitual construída pelo professor Miranda, ela diz sim, seja feliz, pratique a sua felicidade, porém jamais, sob qualquer hipótese, oprima a felicidade de quem quer que seja. Porque na plenitude da diferença que há entre todos nós, em conjunto, resguardamos a identidade de que aqui estamos para sermos portentosamente
felizes. E hoje, Martinez, a minha felicidade alcança indicadores indescritíveis, porque estou novamente contigo. E observo uma expressão espiritualística materializada neste exato momento, ao conversar diretamente contigo, ao perceber a presença de pessoas que entrecruzaram o meu trânsito pela queridíssima cidade de Osório. E te digo com toda certeza, todos aqueles que passam pelas nossas vidas deixam um pouquinho do que eles são, mas também levam com eles muito daquilo que nós somos. Verdade. Meu beijo no coração, estou sempre contigo, para o que precisar, o professor Miranda está à disposição. Minha gratidão a todos aqueles que depositaram um tempo da sua noite de quinta-feira para estarem aqui prestigiando o Martinez, e nós estamos aqui para prestigiar o Carlos Eduardo Martinez. E eu espero por uma nova oportunidade de te reencontrar. Tá Com bom, certeza, campeão? Professor. Beleza? Faço também das suas palavras o que eu já haveria de dizer. E um forte abraço a todos, um forte abraço no senhor. Mais uma vez, muito obrigado. É uma honra estar aqui. E agradeço também a todos que nos prestigiaram, os nossos web espectadores. Até uma próxima oportunidade e foi um espetáculo. Muito bom, já vou antecipar aqui um marketing, está saindo aí nos próximos dias, Direito Consumidor em tempos de pandemia, uma obra minha com o professor Rubio Alvarez, da Universidade de Cantabria, na Espanha. Beleza? Muito importante. Beijão, muito querido, importante. Foi muito legal. Obrigadão por Até tudo. mais, um abraço. Espetáculo. Tchau. Valeu, fera.